Hoje nós vamos falar sobre virologia, tá? E quando nós falamos de virologia, nós estamos falando de vírus, tá? Então a virologia, ela estuda a ciência, ela é a ciência que estuda os vírus, tá? E aí eu pergunto a vocês, o que são vírus, né? A palavra vírus, ela foi utilizada pela primeira vez, né, na década de 1930, tá, para descrever agentes infecciosos não filtráveis e não observáveis ao microscópio óptico, tá? Não filtráveis por quê? Porque esses microseres, né, esses micro-organismos, conseguiam atravessar os filtros utilizados na época que impediam a passagem de bactérias, tá? Então, filtros que eram colocados em salas cirúrgicas, por exemplo, para deixar aquele ambiente livre de micro-organismos, na verdade, os vírus conseguiam atravessar, passar por esses filtros, tá? Por serem tão microscópicos, tão pequenos, também não era possível observá-los a olho nu. E por isso achava-se que as pessoas, né, desenvolviam doenças não por causa dos vírus, mas por causa que elas estavam envenenadas, sobre o efeito de venenos, tá? E é por isso que vírus, né? Vírus, a palavra vírus quer dizer veneno, tá? Até que em 1935, esse americano aqui, chamado Wendell Stanley, foi o primeiro a isolar um vírus, tá? O vírus do mosaico do tabaco, tá? O que proporcionou a partir de então o início dos estudos desses micro-organismos, tá? Estudos químicos, estruturais dos vírus, ok? Quando nós falamos em vírus, logo nós pensamos o que é vida, tá? O que é necessário para que haja vida? E aí vocês podem pensar diversas coisas. Para ter vida é necessário oxigênio, é necessário água, é necessário comida, é necessário reprodução, é necessário amor, alegria, sentimentos, né? De fato, é necessário ter tudo isso, né? Mas ainda assim fica a pergunta: o que é vida? E agora, nós temos que pensar no que é vida do ponto de vista biológico, tá? Do ponto de vista biológico, vida são complexos processos metabólicos, tá? Realizados em função da produção de proteínas a partir de informações provenientes do DNA, né? Agora, se pararmos um pouco para pensar, onde todo esse processo metabólico ele corre? Onde que ocorre a síntese de proteínas? No interior de células, né? E se lembrarmos um pouco lá da nossa primeira aula, né? De novo, voltando à nossa primeira aula, e por isso é importante a gente sempre ter uma base, tá? Eu disse a vocês que Robert Hooke foi o responsável por observar a primeira célula e que essa descoberta possibilitou o desenvolvimento de uma teoria, a teoria celular, tá? O que seria essa teoria celular? Vamos relembrar um pouco o que é essa teoria. A teoria celular, né, proposta por Matthias Schleiden e Theodor Schwann, né, dizia que todos os seres vivos, né, são constituídos por células. Então, todos os seres vivos são constituídos por células. E que essas células
são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos, tá? Então são essas células que elas vão dar forma e onde vai ocorrer todo o processo químico, bioquímico necessário para garantir a manutenção da vida desses seres vivos, tá? E Rudolf Virchow, né, deu a terceira contribuição para essa teoria, né, que seria omnis cellula ex cellula, tá? Que quer dizer basicamente todas as células só se originam de outra pré-existente, né? Então uma célula só vai ser originada de outra pré-existente, que é o processo de mitose com que nós conhecemos, né? Então, na divisão celular, uma célula vai dar origem a outras duas células filhas. Desse modo, ficou estabelecido que todos os seres vivos eram constituídos por célula, ou seja, para que haja vida, era necessária a unidade básica dessa vida, que é a célula. No entanto, quando essa teoria ela foi estabelecida, ainda não se conheciam os vírus, não se tinha ideia da existência dos vírus. E aí, então agora nós devemos fazer outra pergunta. O que seriam os vírus? Eles são seres vivos? Podem ser classificados como seres vivos? Ou eles não podem ser considerados seres vivos? Uma vez, né? Então, o que são os vírus? Né? Então, uma vez o jornal The New York Times definiu os vírus da seguinte maneira: um pedaço de uma notícia embrulhada em uma proteína. Tá? A notícia ruim é o material genético, o genoma do vírus, tá? Embrulhado em proteína é que esse material genético ele precisa de uma proteção contra o ambiente pelo qual ele possa passar de um indivíduo para outro, né? Mas e aí? Vírus podem ser considerados vivos ou não? Seres vivos ou não? Se nós pensarmos que todo ser vivo precisa de célula, né? E que todos os processos metabólicos ocorrem no interior dessas células, logo, os vírus não podem ser considerados seres vivos, visto que eles não possuem células, eles estão inertes, né? Dessa forma, não são considerados organismos vivos. No entanto, quando esses vírus invadem uma célula viva, o ácido nucleico viral, tá, torna-se ativo. O vírus então passa a se multiplicar e a replicar suas proteínas e seu ácido nucleico. Nesse caso, tá, eles poderiam ser considerados organismos vivos, né? Claro que isso ainda é uma discussão, tá? Boa parte dos pesquisadores consideram os vírus como não sendo organismos vivos, mas ainda há um debate em relação em torno desse assunto, tá? Ok? Os vírus, então, são seres submicroscópicos, né? Ou seja, eles são seres muito pequenos, menores até mesmo do que bactérias, né? Tendo em torno aí de 12 a 100 nanômetros, né? Por isso os vírus só podem ser observados através dos microscópios eletrônicos ou microscópicos com uma potência muito maior que os eletrônicos, tá? Uma característica importante dos vírus é que eles são seres acelulares, né? Ou seja, não possuem células, né?
Se eles não possuem células, eles não têm núcleo celular, não têm membrana plasmática, não têm organelas, tá? E, portanto, se eles não têm nada disso, eles não podem ter um metabolismo próprio, tá? Então, eles não têm metabolismo próprio, né? No entanto, os vírus eles possuem ácido nucleico, DNA ou, né, ou RNA, tá? Então, o vírus ele vai ter como ácido nucleico ou DNA ou RNA, nunca os dois juntos, tá? Ou um ou outro, ok? Como os vírus eles não têm metabolismo próprio, tá? Para que eles possam se replicar seu material genético, replicar suas proteínas, né? Eles precisam utilizar a maquinaria de células de outros seres vivos. E por isso eles, né, precisam infectar essas células. Dessa forma, os vírus eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, tá? E os vírus eles são capazes de infectar toda e qualquer forma de vida, plantas, animais, até mesmo outros micro-organismos, como por exemplo bactérias. Outra coisa importante é, é que fora do organismo, né, fora do organismo, o vírus é denominado de vírion. Tá? Então, vírion é quando está fora de uma célula, tá? Fora de uma célula. Só recebem o nome de vírus, tá? Quando eles estão infectando uma célula viva, ok? Então, vírion quando está fora da célula e o vírus quando ele está dentro da célula. Essa figura, então, né, ela ilustra bem o tamanho dos vírus, tá? Quando comparado a uma bactéria, tá? E quando comparado, então, a uma célula humana, no caso aqui, uma hemácia, né? Vejam que as bactérias elas já são bem menores que uma célula humana, tá? Agora, se já é difícil observar uma célula, né? Desculpa, uma bactéria, tá? Imagina o quão difícil é observar os vírus, que são várias vezes menores que as bactérias, né? E também notem, pessoal, as diferenças entre os vírus, né? Olhem que alguns têm uma morfologia mais complexa do que outros, tá? Então, os vírus não são exatamente todos iguais, tá? Eles vão ter formatos também diferentes, ok? Bem, a estrutura básica de um vírus, né? Qual é a estrutura, como que é a estrutura básica de um vírus? Vocês já podem estar notando por essa figura aqui que vírus são seres, né? Se a gente pode considerar seres, né? Bem simples, né? O vírus ele pode ser dotado de um envelope, tá? Ou não. Então nem todo vírus ele vai ter um envelope, tá? Então vai ter vírus envelopado, tá? E vírus não envelopado, tá? Então quando ele é envelopado, ele possui um envelope bem semelhante à membrana plasmática das células, tá? Por que isso? Porque normalmente os vírus adquirem esse envelope, né, quando eles saem da célula hospedeira, tá? Nesse processo ele leva um pedaço da membrana dessa célula, tá? Interessante é que esse envelope, tá? Ele dá maior instabilidade ao vírus, tá? Porque ele se torna mais sensível ao dessecamento, à ação de detergentes e solventes, tá? Lipídicos como o álcool, por exemplo, tá? Então, um vírus envelopado
eles se tornam mais instáveis diante da ação desses agentes, tá? Por exemplo, o coronavírus, né, o causador da Covid-19 é um vírus envelopado. Por isso que se torna fácil a eliminação desse vírus com álcool gel, lavando as mãos com água e sabão, né? Justamente por causa desse envelope, tá? Então eles se tornam mais instáveis com a ação dessas substâncias, ok? Outra questão importante em relação ao envelope é que quando pensamos do ponto de vista clínico, tá? Quando nós pensamos do ponto de vista clínico, tá? Então vírus que são transmitidos pela via fecal, oral, como o vírus da hepatite A, né, ou o vírus causador da poliomielite, são não envelopados, tá? Enquanto que os vírus envelopados, eles são transmitidos por contato direto, tá? Como pelo sangue ou transmissão sexual, como é o caso do vírus da imunodeficiência humana, o vírus da herpes, tá? O vírus da hepatite B e C, tá? Esses são vírus todos envelopados e que podem ser transmitidos por contato direto, tá? Então os vírus envelopados, eles também podem ser transmitidos através da picada de insetos, tá? Ou através da mordida de animais, como o vírus da febre amarela, tá? O vírus causador da raiva, tá? O que mais que nós podemos dizer aqui? Todo vírus, tá? Possui o capsídio, tá? Então todo vírus ele possui o capsídio, tá? E dentro desse capsídio vai ficar o seu ácido nucleico, que pode ser o RNA ou DNA, tá? Nunca os dois, tá? Ou é um ou é outro, ok? Pessoal, o capsídio, tá? O capsídio nada mais é do que uma estrutura proteica. Ele é formado por várias proteínas, tá? Chamadas de capsômeros, tá? Então, cada bolinha dessa é uma proteína chamada de capsômeros. O conjunto de capsômeros forma o capsídio, tá? Ok? E a união do capsídio, tá? A união do capsídio, conjunto capsídio, ácido nucleico, vai formar o núcleo capsídeo, tá? Núcleo capsídeo nada mais é do que o conjunto capsídeo mais o ácido nucleico. Os vírus também vão apresentar as glicoproteínas, né? Então essas glicoproteínas, elas têm uma função importante, que é identificar a célula no qual o vírus ele vai se infectar. E aqui tem um negócio bastante importante, tá? Os vírus não infectam qualquer tipo de célula, né? Os vírus eles são específicos para um determinado tipo de célula, um determinado grupo de células, tá? E também vão ser específicos para espécies diferentes, né? De seres diferentes, né? Por exemplo, vai ter vírus especializado em infectar células de plantas ou vírus especializado em infectar células de suínos, né? Nos seres humanos vai ter vírus específico para células do sistema imunológico, né? Infectar células do sistema imunológico, é o caso do HIV. Há vírus específico para células do sistema respiratório, como o influenza, né? E o vírus do resfriado, por exemplo. Ok, pessoal? E às vezes, e não tão raro quanto gostaríamos, né? Um vírus é capaz de atravessar a barreira entre espécies, né? Por mutações
que ocorrem nesses vírus, então é muito fácil de ocorrer mutações nesses vírus. Eles podem acabar atravessando a barreira entre espécies, né? E a gente viu isso acontecer no caso atualíssimo, né, da Covid, né, do coronavírus, tá? Que passou aí de animais, morcegos, seja lá qual for, de animais para os seres humanos, tá? E aí o que acontece, né? Surtos de doença, né? Que nos seres humanos nós não temos resistência, não temos defesas contra esse novo vírus, e aí pode ocorrer surtos da doença, pode ocorrer uma epidemia, no caso, ocorrer uma pandemia, né? Então nosso sistema imunológico ele não está preparado para esse novo vírus, não temos tratamento, não temos conhecimentos ou temos poucos estudos sobre eles. E aí acontece o que aconteceu, né? A pandemia da Covid-19, assim como tempos atrás ocorreu o surto da doença como da gripe suína, da gripe aviária, do ebola, tá? Ok? Porque nós estamos desprevenidos contra esses vírus, né? E a tendência é cada vez mais, com mais frequência, ocorrer isso, tá? Esse tipo de transmissão entre espécies. Muito por causa do nosso estilo de vida, degradação do meio ambiente, um consumo excessivo de carne de animais, tá? Isso vai facilitando com que esses vírus sofram mutações e passem de animais para seres humanos, tá? Então nós temos, né, a capacidade do vírus de atravessar barreiras entre espécies, tá? A única barreira que não é quebrada pelos vírus é a barreira eucarioto-procarioto, né? Então você não tem o vírus que infecta bactérias, ele não consegue infectar células eucarióticas, tá? Então nós não temos, tá, vírus que cruzam a barreira eucarioto-procarioto, tá? A classificação dos vírus, pessoal, ela é complexa e ela é difícil, tá? Já deixo claro para vocês que é uma classificação não é igual às bactérias, né? A classificação das bactérias é teoricamente simples, mas em relação aos vírus ela não é tão simples assim, tá? Então, diferentemente das bactérias que nós vimos na nossa segunda aula, que podem ser classificadas de acordo com sua forma, arranjo ou parede celular, os vírus não possuem células, né, para esse tipo de classificação. Então é necessário a gente buscar outras formas para classificá-los, esses vírus, né? Para isso nós precisamos saber o que os vírus possuem, né? Quais são as suas características que podem ser utilizadas para uma possível classificação. Nós acabamos de ver que os vírus possuem material genético, possuem capsídeo e possuem envelope, né? E é com essas características que nós iremos classificá-los, tá? Também nós podemos classificar os vírus através da sua estratégia de replicação, tá? Ok? É interessante também pensarmos que hoje já foram classificadas quase 7.000 espécies de vírus, além de dezenas de milhares de cepas desses vírus, né? Só para vocês terem uma ideia, uma notícia de abril desse ano, tá, mostrava que a Fiocruz indicava a circulação de 92 cepas de coronavírus circulando somente no Brasil, tá? Então nós temos um vírus, a espécie de um vírus e 92 cepas diferentes desses vírus, né? Vocês devem estar se perguntando o que seriam cepas, né? Bem,
Todos sabemos que os vírus sofrem mutações, tá? Quanto mais ele circula, mais fácil são essas mutações ocorrerem. A maioria das mutações, né, tem pouco impacto, né, na capacidade do vírus causar infecção ou doença. No entanto, algumas podem afetar as propriedades do vírus, tá? Outro ponto, mutações são eventos naturais dos vírus, então é normal eles sofrerem esses tipos de mutações. E vírus contendo material genético, o RNA como material genético, sofrem mutações muito mais facilmente do que vírus que contém como ácido nucleico DNA, tá? É o caso do SARS-CoV-2, tá? Então, SARS-CoV-2 é um vírus que tem como ácido nucleico RNA. A partir do momento que uma mutação altera a capacidade de transmissão, altera os sintomas produzidos nos infectados, ou altera a capacidade de estimular respostas do organismo, que vai ser diferente do seu ancestral, né? Então, nós vamos ter então uma cepa. Tá? Então, a cepa nada mais é do que é o mesmo vírus, só que ele sofreu uma mutação e essa mutação alterou os sintomas que esse vírus pode produzir, alterou sua capacidade de transmissão, ou tornou mais virulento, por exemplo, tá? Então ele é diferente do seu ancestral, tá? Ok? Desse ponto de vista. Então nós temos uma cepa, ok? Então nós podemos classificar os vírus de acordo com o seu ácido nucleico, com seu capsídio, na presença de envelope, estratégias de replicação, tá? Além disso, nós temos uma classificação não oficial, tá? Que é de acordo com onde esses vírus eles infectam, né? Então pode ser vírus respiratórios, ok? Por inalação, tá? Infecção primária no sistema respiratório, ok? Vou pegar de novo o exemplo do SARS-CoV-2, tá? Que ele pode infectar outras partes do organismo, mas a porta de entrada desse vírus é o sistema respiratório. Nós temos vírus entéricos, tá? Cuja porta de entrada é a via oral, replicam-se no trato intestinal. Nós temos os arbovírus, tá? Que são transmitidos por artrópodes, ou seja, mosquitos, tá? Carrapatos, por exemplo, né? Então são artrópodes, então vão ser transmitidos pela picada de inseto. E nós vamos ter os oncovírus, né? Que são vírus que podem causar tumores, tá? Então nós temos o exemplo clássico é o HPV, né? Papiloma vírus humano, tá? Que tem um potencial de causar o câncer de colo de útero, tá? Então é um exemplo clássico de um vírus causador de câncer. A classificação dos vírus, né, como eu falei para vocês, ela é um tanto complicada por causa do tamanho diminuto desses seres, né, por causa deles não possuírem células, mas aí a gente pode classificar esses vírus, né, de acordo com o formato do capsídio deles, tá? Ou eles podem ser, né, depois nós vamos ver, classificados de acordo com o seu material genético, ok? Morfologicamente, nós temos os vírus cujo formato do seu capsídio é helicoidal, né? Então, helicoidal, ok? Então, o capsídio ele é helicoidal ao redor do ácido nucleico. Notem que o vírus com capsídio helicoidal ele pode ser envelopado ou não envelopado, tá? Então, nós vamos ter vírus helicoidal com o capsídio helicoidal envelopado e nós vamos ter vírus com capsídio helicoidal não envelopado,
né? Um exemplo de vírus com formato helicoidal não envelopado é o vírus Ebola, né? E um exemplo de vírus helicoidal envelopado é a influenza A2, tá? Nós temos também um vírus com formato poliédrico, tá? Então, vírus com formato poliédrico, tá? Que também pode ser não envelopado ou pode ser envelopado, tá? Então, nós vamos ter aí vírus poliédrico envelopado e não envelopado, tá? Por fim, nós temos um vírus com formato complexo, tá? Que vai ter uma cabeça, tá? Com formato poliédrico, onde se encontra o ácido nucleico, tá? No caso dos bacteriófagos, tá? Aqui Ok. alguns resultados de uma pesquisa. No caso dos bacteriófagos, tá? Eles possuem material genético, seu ácido nucleico, DNA, certo? Eles também vão possuir uma bainha, tá? E essas fibras de fixação, no qual eles vão se fixar, tá? Na célula hospedeira. Lembrando, tá, pessoal, que bacteriófagos são vírus que infectam apenas bactérias. Por isso que ele vai ter esse nome aí de bacteriófago, tá? Ok, pessoal? E aí nós temos uma classificação um pouco mais complicada em relação aos vírus, tá? Que é a classificação dos vírus de acordo com o seu tipo de material genético, tá? Então, agora nós vamos ter que prestar muita atenção nessa classificação, tá? Como vocês podem estar vendo aqui, os vírus eles podem ser classificados, como eu falei, tendo como genoma viral DNA e o RNA, tá? Ok? Então vamos ver aqui como que esses vírus eles podem ser classificados de acordo com o seu material genético, tá? Obviamente que ambos os materiais genéticos eles vão ter as informações necessárias para a produção de proteínas virais, tá? Para a produção de novos ácidos nucleicos virais, tá? Esses ácidos nucleicos, eles podem ser uma única fita ou dupla fita, tá? Então aqui, ó, FS de fita simples, né? E FD de fita dupla, tá? Isso vale tanto para o DNA quanto para o RNA. Então nós vamos ter vírus com DNA fita simples, vírus com DNA fita dupla e nós também vamos ter vírus DNA com circular, né? Com esse ácido nucleico circular, tá? Ok? Quando a gente fala de vírus com RNA, né? Aí já fica um pouco mais complicado. Nós vamos ter vírus RNA com fita dupla, né? E esse RNA pode ser uma fita contínua ou pode ser segmentado, tá? Nós vamos ter um vírus RNA fita simples positivo, tá? E nós vamos ter um vírus RNA fita simples negativo. E esse
vírus RNA fita simples negativo pode ser contínuo e também pode ser segmentado, tá? Ok? E aí vocês podem estar perguntando o que é um RNA positivo, o que é um RNA negativo, né? RNA negativo, pessoal, né? Esse RNA ele não vai, né, transformar imediatamente, sintetizar novas proteínas. Tá? Então ele não consegue ainda sintetizar novas proteínas. O RNA positivo, tá? Ele é basicamente já o RNA mensageiro, tá? Ou seja, ele já está apto a ser transcrito pelos ribossomos da célula em proteína. Por outro lado, o RNA negativo, ele ainda não tem essa possibilidade, né? Ele não consegue ser transcrito pelos ribossomos em proteína, tá? Por isso ele precisa primeiro ser transformado em RNA mensageiro para depois ser transcrito em proteína, tá? É o caso, por exemplo, do vírus da gripe, né? Então, o vírus da gripe é um vírus RNA fita simples negativo, tá? Então, nós podemos dizer que nesse caso a formação de novas proteínas virais é um pouco mais demorado, tá? Ok? Bem, aí alguns vírus, como o HIV, né, eles vão ter a presença de uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então, o vírus HIV, ele é um vírus que possui um RNA fita simples, tá? Então, ele vai possuir um RNA fita simples, tá, como genoma, e essa enzima, a transcriptase reversa, tá? O que essa enzima ela vai fazer? Tá? Ela vai pegar o RNA, tá, do vírus e vai transformar esse RNA em DNA viral, tá? Então ela vai fazer o processo reverso, né? Normalmente as fitas de DNA são transcritas em RNA, né? Então você pega uma parte do DNA, tá? E transcreve ele como um RNA mensageiro, por exemplo, para formar determinada proteína. No caso do vírus HIV, é o contrário. A partir de uma fita de RNA, você vai formar DNA, tá? Por isso que eles são chamados de retrovírus, tá? Eles fazem o papel reverso, tá? Então, resumindo, pessoal, o vírus de RNA, ele possui um ácido nucleico de DNA, esse DNA, né, ele formará RNA e o RNA vai formar proteína, né? Então, aqui nós temos DNA, um vírus com DNA, vai formar RNA mensageiro e a partir disso vai ser sintetizado proteína. Os vírus RNA positivo já possui esse RNA mensageiro, então ele rapidamente já forma proteína. No entanto, os vírus com RNA negativo primeiro precisam formar RNA mensageiro para depois formarem proteína, né? E finalmente, nós temos os retrovírus, que a partir do RNA fita simples, né, juntamente com a transcriptase reversa, formam DNA. A partir desse DNA é formado o RNA mensageiro, que vai formar as proteínas, tá? Ok, pessoal? Então, os vírus, além de serem classificados, tá, de acordo com o seu formato dos seus capsídeos, de acordo se vai ter envelope ou não, eles têm uma classificação, tá, mais complexa, que é de acordo com o seu
material genético, tá? De acordo com seu ácido nucleico. E aí eles podem ser classificados, né? Vai ter vírus com ácido nucleico DNA, outros vírus com ácido nucleico RNA, podem ser fita simples, fita dupla, segmentado ou não segmentado, tá? Pode ser um RNA positivo, pode ter uma enzima, tá? A transcriptase reversa, que a partir do RNA forma DNA, tá? Então nós temos classificação dos vírus a partir do seu material genético, certo? Agora, como que os vírus eles se multiplicam, né? Então, como eu disse para vocês, os vírus eles só são capazes de se multiplicar e só são capazes de se reproduzir, né, quando eles invadem uma célula viva. E a partir daí, ele vai utilizar toda a maquinaria dessa célula a seu favor, tá? Para formar novos vírus, ok? A replicação viral ela pode ocorrer de duas maneiras, né? Ou através do ciclo lítico, tá? Ou através do ciclo lisogênico, tá? No ciclo lítico, o genoma viral comanda o metabolismo da célula infectada, né? E com a formação de novos vírions, a célula vai sofrer o quê? A lise, né? Quando esses vírus eles saem das células, eles causam rompimento da membrana da célula. Consequentemente, você tem a lise, a morte dessa célula. Já no ciclo lisogênico, né, o metabolismo da célula infectada ele não é interferido, né? Você, podendo mesmo infectada pelo vírus, ela vai continuar o seu metabolismo normalmente, tá? Ou seja, no ciclo lisogênico, você não tem a morte da célula, você não tem a lise, tá? Ok, pessoal? Então, essa é a diferença entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, tá? No ciclo lítico, você tem a lise, a morte da célula, e no ciclo lisogênico, você não tem essa lise. A célula, ela continua suas funções normalmente, tá? Eu vou falar com mais detalhes sobre esses ciclos, tá? Um pouco mais para frente, ok? Quais são as fases de replicação viral, né? Então, a partir do momento em que o vírus ele detecta a célula no qual ele vai se ligar, quais são as fases de todo o processo de replicação viral, né? Claro que isso pode variar de ciclo de vírus para vírus, tá? Mas aqui nós iremos abordar de um modo geral, tá? De maneira geral, tá? Então nós vamos ter a adsorção, tá? E penetração das células pelo vírion, tá? Desnudamento, tá? Do ácido nucleico, ok? Até a liberação dos novos vírus, tá? E aí eu vou então falar um pouquinho de cada uma dessas fases da replicação viral para vocês. A absorção, né, ou ligação é quando o vírus entrou em contato com a célula, tá? Então o vírus ele está lá flutuando, ok, no meio. Em algum momento ele entra em contato com a célula, ok? Na membrana plasmática da célula há receptores onde as proteínas virais poderão se ligar, tá? E esse receptor onde o vírus se liga, tá? Onde ele pode se ligar, pode ser qualquer componente presente na superfície da célula, pode ser um lipídio, tá? Pode ser uma glicoproteína, pode ser um polissacarídeo, tá?
Então, o processo de absorção, ele depende dessa proteína de ligação, tá? Onde irá ocorrer uma ligação covalente, certo? Ou seja, não há gasto de energia nessa ligação, tá? Não é necessário que haja energia para que a ligação dessa proteína ocorra, tá? Ok? Por outro lado, né, mesmo se houver adsorção, tá, pessoal? Mesmo se o vírus está aqui, ó, se ligou à proteína presente na célula, isso não significa exatamente que vai ocorrer uma infecção, tá? Não é só pelo fato do vírus se ligar ao seu receptor que vai haver uma infecção, tá? Então, ó, notem aqui nós temos um vírus envelopado e um vírus, um vírus não envelopado e um vírus envelopado, né? Nesse vírus envelopado nós temos aqui as glicoproteínas que vão se ligar ao receptor. E o vírus não envelopado, ele pode se ligar diretamente a esse receptor, tá? Uma vez que o vírus ele reconheceu e se ligou à sua célula-alvo, agora ele precisará introduzir o material genético dentro dessa célula, tá? Ou entrar dentro dela, tá? Esse processo de penetração, tá? Ele pode ocorrer de duas formas, ou por endocitose ou por fusão, tá? Então, o processo de penetração pode ocorrer por endocitose ou por fusão, tá? Vocês se lembram que os vírus eles podem conter envelopes, certo? E que esses envelopes têm a mesma constituição da bicamada lipídica que forma a membrana plasmática das células, né? Como o material da membrana plasmática das células e dos envelopes é o mesmo, né? Eles acabam então se fundindo, né? Então olha aqui, ó, entrando em contato o vírus envelopado com a membrana plasmática das células, eles acabam então se fundindo e com isso o capsídeo, tá? Juntamente com o ácido nucleico viral, ele é liberado dentro da célula, tá? Que tipo de vírus tem esse tipo de penetração, né? Por fusão? O HIV, tá? O herpes vírus, o paramyxovírus, tá? São exemplos de vírus que penetram na célula por fusão, tá? No processo de endocitose, tá? O vírus é envesiculado. Então, ele, ao se ligar à membrana plasmática, tá? Da célula, vai ter uma invaginação, tá? Ok? Vai ter uma invaginação, formação de uma vesícula e o vírus é colocado dentro da célula. Dentro dessa vesícula, pessoal, o pH ele é mais baixo, tá? E esse pH mais ácido dentro da vesícula ativa proteína de fusão, tá? Facilitando a efusão do envelope com a membrana da vesícula, liberando então o núcleo capsídeo, tá? Viral no citoplasma da célula, tá? Já os vírus não envelopados, tá? Os vírus não envelopados, eles entram dentro da célula apenas pelo processo de endocitose, tá? Então é assim, pessoal, os vírus envelopados entram na célula por fusão ou por endocitose. Já os vírus não envelopados entram na célula apenas pelo processo de endocitose. Então agora o vírus está dentro da célula, tá? O vírus então agora ele está dentro da célula. Mas o seu ácido nucleico
ainda está no interior do capsídeo, tá? Então, a gente precisa retirar esse capsídeo agora, né? Que é então o processo de desnudamento, tá? Então, agora nós vamos para o processo de desnudamento, ou seja, retirada do capsídeo, deixando o ácido nucleico livre, né? Então, o ácido nucleico viral agora ele vai estar livre. Esse processo de desnudamento pode começar logo após o contato, tá, da célula, né, do vírus com a célula, onde apenas o capsídeo e o material genético vão entrar na célula. Pode ocorrer por causa de um ambiente mais ácido, tá, no interior da célula, ou pela ação de proteases, tá, que vão destruir esse capsídeo, tá? Interessante notar, pessoal, que os vírus, tá, contendo DNA, o seu ácido nucleico é transferido diretamente para o núcleo da célula, tá? Então, vírus que contém como ácido nucleico DNA, esse DNA ele vai ser transferido imediatamente, diretamente para o núcleo da célula hospedeira. Enquanto a maioria dos vírus com RNA vai permanecer no citoplasma, tá? Ok? Próxima etapa da replicação dos vírus é a síntese de novas proteínas, tá? É a síntese de proteica para formar novos capsídeos, para formar novos ácidos nucleicos, tá? Então, como eu disse para vocês, a maioria dos vírus DNA, com uma exceção que são os pox vírus, tá? Eles replicam-se no núcleo, tá? E utilizam a RNA polimerase 2, tá? RNA polimerase DNA dependente, tá? Para formar RNA mensageiro, tá? Então, a RNA polimerase vai pegar lá o DNA viral e vai formar o RNA mensageiro. Por outro lado, a maioria dos vírus RNA vão realizar seu ciclo replicativo no citoplasma, tá? Com exceção do retrovírus, tá? E dos influenza vírus, ok? Que realizam parte do seu ciclo replicativo no núcleo da célula, ok? Quando nós falamos de vírus contendo RNA como ácido nucleico, tá? Nós temos que lembrar que eles têm diferentes tipos de RNA, portanto, diferentes formas de replicação, ok? Em relação ao vírus RNA fita simples positivo, o seu próprio RNA já funciona como RNA mensageiro, tá? Ou seja, ele já está apto a formar novas proteínas virais. Por outro lado, vírus RNA fita simples negativo, o seu RNA ele precisa ser transcrito para RNA mensageiro, tá? Uma vez que a célula não consegue utilizar fitas de RNA como molde para a fabricação de RNA mensageiro, né, pessoal? As células elas só conseguem utilizar fitas de DNA para formar RNA, né? Graças à RNA polimerase DNA dependente, tá? Só que ela não consegue fazer o inverso, né? Ela não consegue pegar fitas de RNA para formar RNA mensageiro, tá? Então, nesse caso, o próprio vírus, tá? Ele necessita ter seu próprio RNA polimerase RNA dependente, tá? Então, aqui, quem tem isso daqui? É o vírus, tá? Então, aqui é o vírus que possui essa enzima aqui, a RNA polimerase RNA dependente, tá? Vírus, o que? RNA
RNA negativo, tá? Então, vírus RNA negativo. Então, essa RNA polimerase RNA dependente vai pegar o RNA do vírus e vai formar o RNA mensageiro, tá, pessoal? Esse processo aqui, tá? Esse processo aqui, ele também vai acontecer com os vírus que são fita dupla RNA, tá? Então, esse processo ele também ocorre com vírus fita dupla RNA, certo? Uma vez os RNAs mensageiros formados, esses serão lidos pelos ribossomos das células, que irá sintetizar as novas proteínas virais, ok? Basicamente, a etapa de montagem, né, ou maturação vai ocorrer com o empacotamento do ácido nucleico viral no interior das proteínas do capsídeo, tá? Para que isso ocorra de maneira correta, cada parte do vírion possui estruturas de reconhecimento que permite que ocorram as interações adequadas proteína, ácido nucleico. E no caso de vírus envelopados, proteína membrana, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, tá, pessoal, é que esse envelope, tá, pode ser proveniente não apenas da membrana plasmática da célula, mas pode ser proveniente da membrana do complexo de Golgi, da membrana nuclear, da membrana do retículo plasmático, ok? Então, não pensem que essa membrana, né, que esse envelope é proveniente apenas da membrana plasmática da célula, tá certo? E aí, essas interações ocorrendo de maneira certa, vão ocorrer então a montagem do capsídeo no interior, ao entorno do material genético do ácido nucleico do vírus. Finalmente, a última etapa da replicação dos vírus é a liberação dos novos vírions, tá? Esses vírions eles podem ser liberados pelo processo de lise, né? Celular, exocitose ou brotamento, tá? Os vírions não envelopados, recém-formados, eles são liberados pela morte e lise celular. Já os vírus envelopados, tá? Normalmente são liberados por brotamento, tá? Ou seja, nesse caso você não tem a morte da célula, né? Você não tem a lise da célula. Então, uma proteína específica nesses vírus se liga a uma proteína específica da membrana da célula, fazendo com que ela sofra um processo de invaginação. Isso faz com que o vírus brote, né? Brote para fora da célula sem que sofra qualquer dano. Após esse processo de liberação, então, os vírions estão aptos a infectar outras células e continuar o seu ciclo, tá? Pessoal, aqui nós temos o quê? Uma imagem obtida por pesquisadores, tá? Cientistas da Fiocruz, tá? Do momento em que o coronavírus, né, na verdade o SARS-CoV-2, tá, infecta uma célula, tá? Especificar o SARS-CoV-2, né, porque coronavírus é uma família de vírus, tá? E o SARS-CoV-2 é um membro dessa família, tá? Então notem que esses pontos escuros aqui, né, esses pontinhos escuros aqui, né, eles são os vírions SARS-CoV-2
que estão aderindo à membrana plasmática da célula hospedeira, tá? Então, o SARS-CoV-2, por ser, né, um vírus envelopado RNA fita simples positivo, provavelmente ele está penetrando na célula por um processo de fusão, tá? Ou endocitose, como a gente pode ver aqui nessa imagem aqui, tá? Então aqui ele está penetrando na célula hospedeira, tá? E essa figura 3, ela mostra a célula com vários vírions, né, já infectada aqui por vários vírions prontos para serem liberados dessa célula, tá, pessoal? Então essa imagem ela só para exemplificar, né, uma imagem microscópica para a gente exemplificar o momento que ocorre a infecção de uma célula por um vírus. Então aqui, pessoal, nós temos o ciclo lítico, tá? Então esse ciclo ele tem fases, tá? De execução, ok? Notem que aqui nós temos um bacteriófago, tá? Que infectam bactérias. Esses bacteriófagos são vírus utilizados muito para estudo, né, do ciclo do vírus, visto que eles só infectam bactérias, não infectam células humanas ou de outros animais, tá? Então por isso eles são muito utilizados para o estudo dos vírus, tá? Então vocês notem que o vírus ele reconhece, né, e adere à membrana da bactéria. Esse vírus aqui ele tem um método, né, de introduzir um material genético na célula bacteriana interessante, porque ele meio que injeta o seu material genético no interior, tá, da célula, tá, pessoal? Esse material genético, como eu disse para vocês, é um DNA que vai ser transcrito em RNA mensageiro, tá? E aí que vai ser introduzido no material genético da bactéria. E a partir de então vai ser formado novas proteínas virais, novos ácidos nucleicos virais que serão montados formando novos vírus. E aí esses vírus eles saem da célula pelo processo de lise. Então eles rompem a membrana plasmática dessa célula, né, matando essa bactéria para que eles possam então sair dela, ok? O ciclo lisogênico, né, como eu falei para vocês, né, ele terá também a fase de absorção, penetração, tá? Então absorção, penetração, ok? Só que ao invés de ser formado novas proteínas virais, né, novos ácidos nucleicos virais, e a montagem de novos vírus, tá? Após o genoma viral ser integrado ao DNA da célula hospedeira, esse genoma vai ser replicado, né, todas as vezes que essa célula hospedeira se dividir. Então, notem aqui, tem a integração do material genético do vírus com o DNA da bactéria. E aí, todas as vezes que essa bactéria ela sofrer uma fissão binária, ela formar duas células filhas, ambas vão ter o DNA do vírus, né? Nesse caso, esse vírus aqui, tá, pessoal, ele é chamado de prófago, tá? Então, isso também é um método de proliferação viral, né? Ele não está sintetizando novos elementos para formar novos vírus, mas ele está proliferando o seu material genético em várias bactérias, tá? E aí, em determinado momento, né, por um estímulo da própria célula hospedeira, por algum fator ambiental, tá? Esse vírus ele entra então no ciclo lítico.
ele volta a entrar no ciclo lítico, formando novas proteínas virais, novos vírions, e aí acaba entrando de novo no ciclo lítico, causando a lise dessa célula, tá? Normalmente, quando o indivíduo está no ciclo lisogênico, ele não vai apresentar nenhum sintoma, tá, da doença. Você não tem a manifestação de sintomas da doença. Os sintomas da doença, eles só vão ocorrer no ciclo lítico, tá? Então, só vão ocorrer ali no ciclo lítico dessa doença, desse ciclo, tá? Aqui então, pessoal, para a gente falar agora da replicação dos retrovírus, tá? Então, como vocês viram, retrovírus é um pouco diferente, né? Porque a partir do RNA vai formar DNA para depois formar RNA mensageiro e só depois começar a formação de proteínas virais, tá? Se a gente olhar aqui para o genoma do retrovírus, né? Nós iremos perceber que todos os retrovírus compartilham 3 genes, tá? 3 genes em comum. O gene GAG, POL e o gene ENV, tá? O gene GAG, tá? Ok? O gene GAG, ele condiciona 3 ou 4 proteínas que vão formar o capsídeo viral, tá? Então, esse gene aqui é responsável por formar as proteínas que vão formar o capsídeo viral, ok? O gene POL, tá? Ele vai condicionar a transcriptase reversa, tá? Ok? Que é a enzima responsável por pegar o RNA viral e transformar em DNA, tá? Esse gene também vai ser responsável por uma outra enzima, a integrase, tá? Enzima integrase, responsável por fazer a ligação, a integração do material genético viral ao cromossomo do hospedeiro, tá? Então, lembrem-se que a partir do momento que é formado o DNA viral, esse DNA ele vai até o núcleo e vai se ligar ao cromossomo da célula hospedeira. Essa ligação só é possível com a ação dessa integrase aqui, tá? Ok? E o gene ENV, certo? Que determina as glicoproteínas do envoltório viral que circunda o capsídeo, tá? Que são responsáveis por fazer o reconhecimento pelas proteínas receptoras presentes nas células, tá? Então aqui, né, nós temos uma imagem de como ocorre a replicação do retrovírus, tá? Mais precisamente aqui como exemplo o HIV. Então aqui nós temos um linfócito CD4, que são um tipo de células do nosso sistema imunológico. Então aqui nós temos a ligação do vírus, tá? Das glicoproteínas presentes no vírus ao receptor presente na membrana da célula CD4. Após isso ocorre a fusão, tá? Do vírus com a membrana plasmática da célula e a liberação do RNA viral e da transcriptase reversa, tá? Essa transcriptase reversa vai formar um DNA fita dupla que entrará dentro do núcleo da célula hospedeira, tá? O DNA viral, ele vai ser então integrado, tá? Integrado ao DNA da célula hospedeira através da enzima integrase, tá? Integrase. A partir daí a célula hospedeira vai fazer todo o trabalho,
tá? Uma vez que o DNA viral será transcrito em RNA mensageiro pela polimerase 2, né, que a gente já viu, ok? Então serão formados novas proteínas virais, novos ácidos nucleicos virais, tá? Sendo formado então novos vírus. Notem que aqui, né, o vírus ele está saindo pelo processo de brotamento. Então você não tem a lise da célula nesse caso, tá certo? Então esse é o ciclo de replicação dos retrovírus, certo, pessoal? Pessoal, para a gente terminar essa aula de vírus, né, vamos falar um pouquinho também sobre os prions, ou scrap, tá? Entre 1992 e o ano 2000, tá? Mais de 50 pessoas vieram a óbito no Reino Unido, tá? Ao consumir derivados bovinos, tá? Como carne, leite e outros, né? Ao se analisar a situação, os investigadores concluíram que o motivo desses óbitos vinha de uma proteína infecciosa que os animais contraíram ao consumir ração que continha derivados de outros animais, como ovinos, tá? que possuíam essa proteína chamada de scrap, tá? Também conhecida como prions. Claro que isso criou um grande alarde por todo o mundo, tá? Barreiras sanitárias foram impostas, foi proibida a importação de carne, tá? Muitos animais foram sacrificados, ok? Para evitar a propagação dessa infecção. Também foram tomadas medidas, tá? Como retirada da ração animal, tá? Sendo substituída por uma ração vegetal, principalmente por soja, ok? É por isso que o Brasil, tá? É um grande exportador de soja, tá? Produtor de soja, porque a ração dos animais hoje em dia é a base de soja, ok? E aí o que são esses prions, né? Prion nada mais é que uma proteína de infecção, né? Prion, protein infection, tá? Só que esse prion ele não surge do nada, né? O prion ele existe em condições naturais na superfície de toda e qualquer célula do nosso corpo, tá? Então os prions eles são glicoproteínas, tá? Codificadas pelo gene PRPN, aqui, né? Pelo gene PRPN, ok? E que se liga à membrana plasmática das células, tá? Mas principalmente, tá? Em maiores quantidades, as células nervosas, os neurônios, tá? E nas células nervosas, os prions eles têm funções importantes, ok? Proteção dos neurônios contra a morte celular, atua no prolongamento de neuritos, né? Prolongamento desses neurônios. Também participa do controle dos mecanismos de estresse oxidativo, na síntese de proteínas, ok? Então, os prions eles têm funções importantes nas células, né? Nos neurônios, tá? Ok? Desse modo, quando essa proteína ela se torna infecciosa, quem que ela vai atacar principalmente? Os neurônios, tá? Ok? Quando essa proteína, tá? Ela se torna normal, então, ó, pessoal, vocês notem que a proteína, o prion, né? O PRPC, proteína prion celular. Quando ela se torna anormal, sua isoforma normal, então PRPC-PSC, né? Que é a isoforma anormal.
tá? E agora nós iremos chamar de prion ou scrap, tá? Que quer dizer pathogenic scrap prion protein, tá? Esse scrap, que seria derivado do verbo em inglês scrap, tá? Que quer dizer coçar, visto que os animais que apresentam essas proteínas defeituosas, eles se coçam muito, tá? O que acontece? Tá? Por que essa proteína, que faz parte do nosso organismo, se torna uma proteína defeituosa? Tá? Isso ocorre por uma mutação no gene que leva a uma alteração na conformação da estrutura alfa-hélice, ok? Da estrutura alfa-hélice dos aminoácidos que formam essa proteína para estruturas beta-hélice. Tá? Então, a proteína normal ela tem aminoácidos em alfa-hélice e o prion patogênico. Há uma mutação no gene desses aminoácidos e eles se tornam beta-hélice. Isso acaba alterando a estrutura da própria proteína. Tá? E o que isso acarreta? Ao invés dela ser expressa externamente, tá? Ela começa a acumular no interior da célula. Tá? Como essas proteínas defeituosas ficam no interior da célula, tá? O sistema imunológico não é ativado para combatê-la. Além disso, essas proteínas anormais têm outra característica. Tá? Ela não tem material genético. E por isso elas não são consideradas seres vivos também. Sendo assim, como que elas se multiplicam? Né? Como que ela pode se multiplicar? Através de interações proteína-proteína, tá? Com outras PRPC, tá? Saudáveis. Então, quando um prion patogênico entra em contato com um prion normal, ele torna esse prion normal um prion patogênico também, ok? Como consequência da constante formação e acúmulo desses prions, né, você tem a formação agora de agregados, as chamadas placas amiloides, tá? Que começam a degenerar, a matar os neurônios. Isso faz com que comecem a surgir buracos no tecido, né? Nervoso, como essa imagem aqui de ratos está demonstrando. Então, aqui na esquerda, pessoal, nós temos tecido nervoso, né, de ratos normais, tá? E aqui, na imagem à direita, nós temos células afetadas por prions defeituosos, tá? Notem que esses, né, essas manchas brancas aqui, ó, são pequenos buracos que surgem no tecido nervoso, tá? E aí, isso vai causar uma doença, né? Que são denominadas de encefalopatias espongiformes transmissíveis, TSEs, tá? Que não possuem cura e são fatais, tá? Transmissíveis por quê, pessoal? Porque elas podem ser transmitidas, tá? Então, essas proteínas, elas podem ser transmitidas de animal para animal, como vocês viram, através do consumo de rações que tem como base a proteína animal infectada com essas proteínas. E ela pode ser transmitida ao homem quando o homem consome a carne de animais contendo esses scraps, tá? Ok? Então, como eu disse,
é uma doença que é fatal, tá? Em alguns casos, o indivíduo tem em média 1 ano de vida após os primeiros sintomas, tá? É o caso da doença de Creutzfeldt-Jakob, tá? Além disso, você tem estudos demonstrando a relação de prions com a doença de Alzheimer, tá? Com a doença de Parkinson, ok? Então já parece ter uma relação desses prions mesmo, porque eles formam essas placas amiloides que estão muito relacionadas à doença de Alzheimer. E um outro ponto importante é que os prions eles são resistentes à radiação, calor e tratamento por protease. Então é muito difícil a gente destruir essas proteínas defeituosas, tá? Por isso que não tem tratamento para essas doenças causadas pelos prions, tá? Então aqui para a gente terminar, só para mostrar para vocês como ocorre a transmissão dessas proteínas defeituosas, tá? Então aqui nós temos um prion, tá? Defeituoso que vai se ligar, se acoplar a uma proteína, tá? PRPC que fica na membrana celular, na parte externa da membrana celular. E quando esse prion ele se liga a esse RPC, o que ele faz? Ele transforma em um prion anormal, em um PSC, tá? Ok? E aí ele vai, então, transformando os outros prions normais em defeituosos. Aí esses prions eles podem ser internalizados, tá? Pela célula, ou eles podem continuar transformando outros PRPC, tá? Em outros prions. Uma vez dentro da célula, os prions começam a se acumular dentro de lisossomos, tá? E esse acúmulo de prions nos lisossomos pode levar à morte da célula. Ok, pessoal? Então, assim, nós terminamos a nossa terceira aula, né? Uma aula sobre virologia, tá? E na nossa próxima aula, nós iremos falar, então, sobre os fungos, né? Sobre a micologia, tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal.